pessoal, eu hoje, depois da aula, eu coloco para vocês uma pastinha. Existe uma NBR, uma norma, que é a NBR 5665, que fala de cálculo de tráfego de elevadores e existe uma série de softwares relacionado a cada empresa. Então, por exemplo, a Thyssen, que é uma ThyssenKrupp, é uma empresa, ela desenvolveu um softwarezinho dela. A Atlas Schindler também tem um software dela. A Otis, a Sur, entre outras. Tem alguns aplicativozinhos que facilitam a validação dos elevadores num projeto de torre como esses que a gente está fazendo. Normalmente, o arquiteto faz o projeto e esse projeto, com o número de elevadores, ele obrigatoriamente é validado pela empresa que fornece o elevador. Hoje, a empresa que fornece o elevador, ela se responsabiliza pelo cálculo de tráfego dos elevadores naquele prédio. Ela não pode vender um projeto subdimensionado, porque aí acaba que a responsabilidade é dela, tá? Então, pessoal, isso é muito sério. O arquiteto ele fica meio que protegido, porque o cálculo de tráfego ele sempre é validado pela empresa, só que ele fica num dilema. Como é que ele começa esse projeto? Ele precisa ter um número de referência. Ele vai usar 2 elevadores, 3, 5? Qual a dimensão? Qual a caixa do elevador? Então, esses softwares, eles servem para a gente ter a referência inicial. E aí, a partir de uma referência inicial, você desenvolve o projeto que vai ser validado pela empresa que vai fornecer os elevadores. Então, o importante nesse momento é a gente começar um projeto sabendo que aquele número é um número que está adequado, ou se tiver que ser ajustado, é coisa de ajuste mínimo, de velocidade, a cabine ser um pouco maior ou um pouco menor, mas ele já estaria pré-validado. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Vê se vocês estão enxergando a tela do... Está aparecendo a tela do cálculo de tráfego ou não? Tá, Dorcas? Ainda não, tá? Fala que está processando. Tá? Você está iniciando o compartilhamento, mas ainda não. Então, peraí, deixa eu compartilhar de novo. Sim. Tá na tela já? Tá na tela. Então, pessoal, essa aqui, ó, ela é a interface desse programinha, que é um programinha da ThyssenKrupp, tá? Eu acho que eles tiraram essa plataforma, né? Mas aí aqui você identifica a obra, coloca o endereço, coloca o nome seu, e aí começam os parâmetros para que você preencha. No caso da edificação, você clica aqui, ele vai dar lá comercial, residencial, comercial de uma unidade, hospital, hotel, flat, centro comercial, restaurante e garagem. O nosso projeto, ele é um projeto que tem uma característica comercial, aberta. Ele não é um comercial de uma entidade só. Ele também não é um hospital, não é um hotel, não é uma escola. Ele não é um centro comercial, shopping center, não é isso. Ele não é um restaurante, ele não é uma garagem. A nossa torre, predominantemente, é uma torre de uso comercial. E é isso que eu vou colocar aqui, tá? E aí, pessoal, a hora que a gente coloca, ele já me dá um feedback aqui, ó. A área total das salas utilizadas como ambiente de trabalho.
Por que que ele faz essa afirmativa, diferentemente de pedir a área do pavimento? Alguém pode me dizer por que que ele fala sobre isso aqui e não sobre área de pavimento? Porque ele vai, Não, Marlon, pode falar, Marlon. Pode falar, Marlon. ele vai calcular o fluxo de pessoa que está ativamente trabalhando ali, mais ou menos? Marlon, é exatamente isso. Ele não entende que em circulação exista permanência de pessoas, ele entende que no banheiro também não existe permanência de pessoas. A demanda de pessoas está relacionada à área de trabalho, à posição de trabalho. Quando você faz um layout, você prevê o número de pessoas que vai trabalhar naquele ambiente. E o raciocínio do software é exatamente esse. Ele pede para que você informe qual é a área total das salas utilizadas como ambiente de trabalho. E aí, pessoal, quando a gente fez aquele pré-dimensionamento e nós pedimos para vocês definirem a área das salas, separada das áreas dos pavimentos, é a hora de ir lá naquela planilhazinha e ver qual é a área relativa para salas. Não entra circulação, não entra banheiro, não entra copa, entra sala. Nós estamos pensando no cálculo de tráfego de elevadores da torre, tá? Então, é um número que eu vou lá e verifico. Eu vou pegar aqui o número de um grupo que eu percebi lá, que foi aproximadamente 5.000 metros quadrados. Deixa eu colocar aqui. 5.000 metros quadrados, tá? Automaticamente ele já calculou a população. Eu lancei 5.000, ele calculou a população de 714 pessoas. Então, é um dado que ele está aí colocando. A hora que eu fecho isso, eu vou lá no elevadores, tá? Vou lá para mim saber o meu cálculo de elevadores. E venho aqui para essa tela que ele registra lá, sistema de cálculo de tráfego, e ele separa isso aqui em possibilidades de grupo. Quando eu separo os elevadores, eu coloco 2 elevadores numa posição e depois eu vou lá para um canto e crio mais outros 2 elevadores. Quando eu faço isso, eu estou caracterizando grupos de elevadores diferentes. Aí eu tenho que colocar aqui, ó, 2 mais 2 e começar o cálculo a partir daí. Quando eu separo, tá? Porque ele vai entender que ele vai calcular, fazer uma média e vai trazer o resultado aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui, zerar, tirar o negocinho, zerar. Então, se eu fiz 3 grupos de elevadores, por exemplo, esses 2 grupos que eu falei antes, e depois eu coloquei um elevador de serviço lá no fundo, eu vou, clico aqui mais e coloco um lá no cantinho, coloco um aqui e eu adiciono isso tudo e ele vai entender que eu estou trabalhando com 3 grupos. Esse software aqui, ele é meio que limitado a 3 grupos. Pode ser que meu prédio eu crie mais de 3 grupos, tá? Não é comum isso, né? Mas pode ser que aconteça. Então, deixa eu desabilitar aqui. Nos projetos convencionais, normalmente a gente acaba agrupando, né? Olha aqui, ó, unidade no grupo / zona. A gente acaba, por facilidade construtiva, colocando o conjunto dos elevadores, eles ali, um ao lado do outro. Tá? E aí, vocês vão falar assim, putz, e agora, como é que eu começo? Ele te dá opções de 0 até 8 elevadores. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por experiência, um número mediano, 4. Não me pergunte por que 4, né? Eu estou observando alguns grupos, como o Docas colocou. Na etapa de pesquisa,
vocês têm uma série de referências do que andou acontecendo, o que vocês viram, o que vocês entenderam aqui em Cuiabá. Eu estou pegando um exemplo aqui do Santa Rosa Tower, que é objeto de crítica, é um edifício de salas comerciais, que é objeto de crítica, e lá existem 3 elevadores. Foi o grupo de quem mesmo que fez Santa Rosa Tower? Eu acho que foi o meu grupo, professor. Então, Matheus, lá tinham 3 elevadores, né? Acho que sim, isso. 3 elevadores. E lá tem uma crítica grande, né? Enfim. Então, eu estou começando aqui com 4 elevadores. A Juliana pode trazer aí o número de elevadores que tem lá no SB Medical, que vocês pesquisaram, que é projeto meu, né, Juliana? Lembra de cabeça? Eu acho que são 8, professor. É isso aí, 8 elevadores, perfeito. Né? Então, só para a gente entender aí um delta de variação, né? Lá, aqui em Cuiabá, no SB Medical, 8 elevadores, e aqui em Cuiabá também, no Santa Rosa Tower, 3 elevadores. Então, eu estou interpolando, né? Comecei aí com 4, e aí eu vou tentar enxergar. Eu posso preencher esses quesitos aqui de capacidade. Capacidade da cabine. Quantas pessoas? E ele dá uma variação de 4 a 30, tá? Na média, essas cabines, elas são aí de 10 a 15 pessoas, tá? Para um edifício desse porte, eu vou começar aqui com 10 pessoas. Então, eu vou trabalhando esses dados. O vão livre é o vão livre da porta, eu clico nele, não tem muito como variar o 0,80, que é o dado mesmo, né? O 0,8. A velocidade, deixa eu só preencher isso aqui direito, é 0,8, que é a largura da porta. A velocidade, ela varia de 45 a 360, sendo que o limite utilizado pela fábrica, que é linha de fabricação, é 150 metros por minuto. Acima disso, já é meio que produção separada. Aqui em Cuiabá, quase todos os elevadores eles ficam aqui, entre 120 e 150. Estou colocando 150. Aí o número de paradas. Número de paradas é o número de pavimentos que vai ser atendido pelo elevador. Então, eu tenho um prédio de térreo e mais 10 pavimentos. Eu vou ter 11 paradas. Eu tenho um prédio de 2 subsolos, térreo, 2 sobressolos e 10 pavimentos. Eu vou ter 5, 2 subsolos, o térreo, 2 sobressolos, 5, mais 10 pavimentos, 15 paradas. Então, eu informo o número de pisos que serão atendidos pelo elevador. Tá? Eu vou colocar aqui 15 paradas, né? Que é esse cálculo que eu coloquei aí de 2 subsolos, 2 sobressolos, o térreo e 10 tipos. Essas 15 paradas, elas vão me dar um percurso de quantos metros? Qual é a referência de piso a piso, de pavimento? Vocês vão trabalhar com que pé direito? 3 metros? 3,5 por conta de estrutura? 4 metros para trabalhar com piso elevado? Vai variar um pouco nisso. 3, 3,5, 3 e mais alguma coisinha. Felipe, o que você iria sugerir num projeto desse como piso a piso? Professor, eu acho que 3,5, no mínimo. 3,5 é uma boa pedida, né? Qualquer interferência de viga me dá para trabalhar ali com forro e permitindo que eu tenha aí algum rebaixo para caminhamento de instalações, para que eu não tenha sustos. Eu acho 3,5 uma boa pedida. Então,
3,5 vezes 15, 3,5 vezes 15, nós estamos falando de 52,5 metros. 52,5. Tá? Então, eu preenchi aqui os requisitos que eles me pediram, e isso aqui ele calcula. Tá? Então, eu coloquei 4 e eu vou aqui no calcular. Ó, ele já de cara, ele atendeu. Percentual atingido, 112%. Ou seja, eu estou atendendo bem se eu vou trabalhar com 4 elevadores, com esse tipo de velocidade, com esse tipo de capacidade, né? 10 pessoas. Se eu estou atendendo, eu vou aqui e vou falar assim, bom, eu estou bem nesse cálculo, posso usar isso. Qual é a dimensão do elevador com capacidade para 10 pessoas da Thyssen? Eu entro no site da Thyssen, vou lá, pego a planilha e vejo cabine para 10 pessoas. Deve ser aproximadamente 2 por 2, 2 por 2,30. Na média, é mais ou menos isso. Não é menos do que isso. Mas eu vou lá e checo. E pode checar, obviamente, em outras marcas. Na Atlas, lá na Otis, deem uma entrada e pesquisem. Tá? Essas cabines, elas variam de marca para marca. Tá bom? Pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário, podem falar. Eu não estou vendo o chat aqui por conta do meu compartilhamento de tela. Aqui no chat, a Yasmin pergunta, esse vão livre é na porta do elevador? Esse vão livre é da porta do elevador, tá, Yasmin? Isso aí é importante porque ele pode reduzir ou aumentar o tráfego por conta da limitação de acesso. Quando o vão livre ele é menor do que 80, o número de pessoas que entra e sai simultaneamente, ele interfere. Então, esse é o vão livre da porta do elevador e esse é um quesito que vocês vão ter que ver lá no site, a cabine que tem porta de 80 de vão livre. Aí vocês vão checar isso lá. Eu vou aqui, como eu sou econômico, né? Eu vou falar assim, não, eu vou tentar resolver com 3 elevadores, tá? Estou reduzindo. Eu vou reduzir a velocidade, que aí é um elevador mais barato, tá? Quando eu tenho um motor para uma velocidade menor, obviamente, e eu vou reduzir a cabine. Eu vou colocar uma cabine para 8 pessoas. O percurso eu não tenho como mudar, a parada eu não tenho como mudar, a porta também não. Eu reduzi elevador, reduzi velocidade e reduzi capacidade. Vou calcular. Não passou. Um vermelho bem na minha cara. Né? Não passou. Ou seja, eu já estou enxergando que 4 é uma referência. Tá? Eu poderia aqui manter 3 e tentar forçar na velocidade, tentar aumentar a capacidade da cabine, manter isso e calcular de novo. Continuou não passando. Então, ele está meio que me dizendo que esse negócio aqui, ele está pedindo que comece com 4 elevadores. Já está meio que direcionando para isso. Então, esse software ele serve muito para isso, para ser um balizador inicial para que você tenha a dimensão da cabine e a quantidade de elevadores para início do processo do projeto. Agora, isso tudo, deixa eu ir lá na população, isso tudo foi referenciado a partir desta informação. Se eu altero essa informação, vou colocar aqui
7.500 metros quadrados. A população já alterou. Eu vou lá para elevadores e eu vou tentar repetir o cálculo sem alterar nenhum parâmetro, tá? Vou calcular. Não passou. Ou seja, eu aumentei a oferta de salas, mantive o número de pavimentos, ou seja, eu estou aumentando aí a área desse pavimento, estou aumentando a minha população. Ele está falando 4 não dá. Eu venho aqui, mudo para 5 e vou calcular. Também não deu. Eu vou para 6 e vou calcular. Passou. Ok? Então, olha como ele é um belo de um orientador para mim. Eu tive um ganho de população, mantendo os parâmetros, eu tenho um ganho em termos de número de elevadores. Tá? E, Roberto, e a partir desse cálculo inicial, descobriu que é 6. E se agora eu resolver colocar 2 grupos, 3, 3, aí eu recalculo com essa possibilidade. Legal, ó o que o Dorcas está colocando. Esse arranjo aqui, ele é um arranjo que está me garantindo que os 6 elevadores bonitinhos, um pertinho do outro. Por que ele entende isso? Quando o elevador está um perto do outro, você está vendo a disponibilidade do elevador, de todos eles. Quando existem grupos, você pode ficar na frente de um grupo de 3 e não enxergar o que está acontecendo lá no outro grupo. Então, o Dorcas está trazendo aqui uma coisa legal que é, vamos simular 3 aqui, mais, e simular 3 aqui. Vamos trabalhar com 2 grupos de 3 e ver se isso tem a mesma eficiência, tá? Não tem. Não tem. Ah, não, mas não tem também porque eu fiz uma besteira aqui, né? Eu não preenchi. Peraí. Aí também não vale, né? Peraí, deixa eu colocar aqui 15 paradas. Isso aqui foi bobeira minha. 52,5. 15 paradas. Vou somar. Acho que vai passar. Capacidade 10, ou ele vai colocar capacidade? 10. Percurso, Beleza. Agora vamos calcular. Passou. Tá? Nesse caso aqui, eu tô com uma folga, né? Ele calculou, ó, população a transportar em 5 minutos. Essa população tem que ser transportada. Esse cálculo de tráfego está transportando 144 pessoas. Ele está com uma eficiência de 112%. Ele está ainda com uma certa folguinha. Mas é bem legal isso que o Dorcas lembrou, porque é importante que se no meu projeto eu tenho um arranjo diferente, eu vou lá e valido aqui se esse arranjo de 2 grupos ele é eficiente. Então, pessoal, ele é um software muito intuitivo, né? A gente vai ali meio que na tentativa e erro. Obviamente que vocês têm que conhecer essa questão de velocidade e o limite de fábrica é 150. Eu vou colocar uma simulação aqui de uma velocidade absurda. Normalmente ele pede para... Vou colocar essa velocidade aqui absurda. Ele fica com mais folga, né? Mas não é o de praxe, é esse limite do 150 aqui, ó, que tá atendendo. Então, o cuidado que vocês vão ter que ter é identificar qual é o volume de salas destinadas a escritórios e calcular, informar essa área para que esse cálculo de população seja o mais compatível possível. E eu já simulei aqui com áreas de 5.000 e 7.000 metros quadrados, 7.500, e a gente viu que variou de 4 a 6, tá?
nós temos uma restrição da NBR 9077 de saída de emergência, que nos exige um elevador de emergência, que é aquele elevador que fica lá na antecâmara da escada. E aí, normalmente, a gente adiciona esse elevador, coloca um maisinho aqui, né? Coloca isso como um plus, porque é um elevador que ele está fora realmente do grupo, ele acaba desempenhando uma função de serviço e ele entra, esse sim, ele é bem segregado, né? Você não visualiza, né? Ele está lá num outro ambiente, a gente coloca o maisinho e coloca o 1 lá naquele canto, tá joia? José Roberto. Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Professor, assim, uma dúvida quanto à pandemia que a gente está vivendo atualmente. Lá no Santa Rosa Tower, eu trabalho lá. E lá reduziu muito, né, a quantidade de pessoas por elevador. Então, piorou um pouco mais a situação. Imagina. Está tendo mais fila. O senhor acha que a norma vai ter alguma modificação a partir de então? Ou Juliana, excelente pergunta, viu? Excelente pergunta. A sua pergunta, ela se estende para um nível de abrangência que, para nós de arquitetura, a gente ainda não sabe os desdobramentos que essa pandemia vão trazer em termos de revisões de normas. Começando pela RDC 50, né, que é a norma que fala de questões sanitárias para ambientes hospitalares. Essa vai ter um impacto imediato, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. E outras relacionadas a questões de dimensionamentos gerais. Eu posso trazer para vocês uma experiência de um projeto de uma colega de vocês que está fazendo TFG e que está propondo uma intervenção no RU. Semana passada, por auxílio até da DOCAS, eu consegui me aproximar muito da supervisora do RU e tive uma entrevista com ela, eu, a aluna e a supervisora do RU. Ela nos atendeu muito bem e ficou conversando com a gente durante 1 hora. E ela falou que ela vai, já está com um projeto de reorganização dos assentos no RU por conta do distanciamento social. E como não tem verba para fazer obra de expansão, o que vai acontecer vai ser um escalonamento no horário do uso do RU. Eles vão começar a atender para almoço a partir de 15 para as 11 e vão trabalhar até 2h30, criando trechos de atendimento, atendimentos a cada meia hora de um grupo X de alunos e multiplicando por esse número de horas, fazendo que o distanciamento ele aconteça com um maior número de giro de entrada de pessoas em horários pré-definidos. Então, essa foi uma estratégia que a própria UFMT está trazendo para o RU. Qual seria a outra possibilidade? Ampliar o espaço físico e criar um dimensionamento do afastamento. Tá? Então, de forma inteligente, está tendo um escalonamento. Em relação que eu acho que é a tendência, né? Porque a ampliação geralmente é complicada, né? Eu acho que a tendência é usar da inteligência, não ofertando áreas mais amplas, e sim reduzindo o acesso para que esse tipo de acomodação aconteça. No caso do Santa Rosa Tower, existe um problema de origem. Existe um erro no cálculo de tráfego de elevadores. Ponto. Então, isso é fato. Eu moro em prédio, edifício residencial. E no meu prédio, no prédio da minha sogra e de outros que eu fui nesse período da pandemia, tem folhetos orientativos falando para que nós acessemos o elevador acompanhado da própria família ou de forma individual. Que quando nós entrarmos e o elevador estiver ocupado com um grupo de pessoas que não faz parte do seu grupo, que você deixe passar e entre num segundo momento.
Então, o que está acontecendo é mais esse tipo de orientação, Juliana, no sentido de disciplinar um pouco o uso do que já é pré-existente.